Então, eu me casei, eu tinha 18 anos, eu me casei na igreja, eu sempre fui evangélica desde pequena. Eu cresci num berço cristão, meus pais eram da Igreja Assembleia de Deus e eu saí da Igreja Assembleia de Deus e fui para a Igreja Congregação Cristã. Acho que algumas pessoas do grupo devem conhecer esses dois ministérios de igreja. Eu me casei na igreja com meu esposo e a gente viveu um ano bem, um ano feliz, mas eu não tomava anticoncepcional e não me prevenia, porque na época eu era casada, né? Aí com 2 anos de casamento, meu esposo, meu ex-esposo, né? Meu ex-esposo tinha muita vontade de ser pai e me subiu no coração uma vontade muito grande de ser mãe. Muito grande mesmo, depois que ele sentiu muita vontade de ser pai. Aí eu peguei, na época, eu comecei a tentar. Só que na época eu não sabia que existiam outras mulheres que também tinham vontade de ser mãe igual eu. Eu não sabia que existiam grupos, que existiam fóruns, que existia outras mulheres também que tinham vontade de engravidar. Eu não sabia disso, entendeu? Então, assim, na minha cabeça era só uma vontade minha, assim. E todo mês, meninas, eu tentava, eu comprava teste de farmácia, eu fazia e nunca dava positivo, nunca dava positivo, nunca dava positivo, nunca dava positivo. E aquilo foi me matando por dentro. E eu tinha muita cobrança do meu ex-marido em relação a isso. E assim, era uma cobrança muito grande por parte dele, era uma cobrança muito grande pessoal de mim mesmo. E aí eu peguei e eu não sabia, né, que tinha que ir em médico, essas coisas. E aí eu passei daquilo e fui tentando, gente, tentando. Aí com 3 anos que eu tava tentando e não conseguia, uma menina da minha cidade falou assim pra mim: Débora, você já foi no médico? Você já fez exame? Você já fez um ultrassom pra você saber por que você não é engravida? Aí eu fiquei assim, nossa, é verdade, né? Eu deveria ir no médico. E na época eu tava indo pra igreja e tudo. Aí eu marquei uma consulta numa cidade, pra frente da minha cidade onde eu morava, onde tem bastante médico, especialista, essas coisas. Cheguei lá, a médica me pediu vários exames. Eu lembro que num dia eu fiz R$ 1.000 de exame. Eu lembro que foi muito exame, vocês não têm ideia. Muito exame. E aí eu lembro que a médica falou assim pra mim: você vai ficar aqui o dia inteiro. De tarde eu vou pegar os resultados do exame e a gente conversa. Falei, beleza. Fiz todos os exames, ultravaginal, mamografia, exame de sangue, exame hormonal, exame de tudo. Quando foi de tardezinha, não foi bem de tarde assim, foi no caso, era umas 2 horas da tarde, a médica me chamou mais meu esposo. E aí ela falou assim, você tem quantos anos? Eu falei, eu tenho 21. Aí ela falou, você já fez algum exame? Você fez algum exame quando você morava com sua mãe? Eu falei, não. Ela falou, então, Débora, eu tenho uma notícia bem ruim pra te dar. Mas, assim, a médica falou pra mim, o importante é que a gente consegue tratar algumas e algumas partes não. Aí eu falei, fiquei meio assim, falei, como assim algumas e algumas partes não? E na hora eu comecei a passar muito mal, sabe? Aí a médica pegou aquele monte de papel, né, que eram os resultados do exame e falou assim pra mim, se eu olho o seu exame e olho o seu rosto, eu não acredito que esse exame é seu. Aí meu esposo falou, mas por que, doutor? Ela falou assim, os exames masculinos da sua esposa é a mesma quantidade que tem no corpo de um homem. A sua esposa é um homem, uma mulher que tem hormônio de homem. É um homem, e homem não gera filho sozinho. E o hormônio masculino no corpo da mulher, a mulher é estéril. Na hora eu fiquei em choque, assim, sabe? Falei, gente, eu não acredito nisso. Na hora eu comecei a chorar muito. E a médica falou, calma, não fica assim. E aí a médica falou, e outra coisa, o seu exame de ultravaginal deu que você tem 9 cistos nos seus ovários. Seus ovários é lotado de cisto, um em cima do outro, moço. Eu não sei como que até hoje você não teve nenhuma hemorragia, não aconteceu algo pior. Essa parte a gente trata. Agora a parte de você não gerar filho não tem como, literalmente. Da minha mãe, eu tava chorando muito, eu vim o caminho da viagem inteira chorando, muito.
E o meu ex-marido muito nervoso, porque ele queria muito ser pai e a gente recebeu a notícia que eu era estéril. E tirando mais um monte de problema que tinha dado, que eu hoje não consigo lembrar assim direito, mas deu bastante. Eu lembro que tenha dado 5 ou 6 problemas totalmente diferentes, mas era problema de nunca, pela médica que explicou pra mim, eu nunca ia ter filho. Aí eu cheguei na minha mãe com aqueles monte de receita de remédio, aquela coisa, aquele monte de papel. Cheguei na casa da minha mãe, tava chorando muito. E minha mãe, ela tem dom de revelação, Deus revela as coisas pra ela. Eu cheguei lá, na casa dela, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, e ela falou assim: nem precisa me falar que eu sei o que é, que Deus já me mostrou. Mas eu tenho uma coisa que me falar pra você, filha. No tempo certo, na hora certa, você vai segurar o seu filho ou a sua filha. Não desespera, pega essas receitas e joga fora. Minha mãe falou desse jeito pra mim. E Deus mostrou pra mim você segurando um bebê, então não se preocupa. Aí, meninas, pra não bastar o sofrimento de eu saber que eu não ia ser mãe, uma semana após isso aí eu descobri que meu ex-marido me traiu com uma ex-namorada dele na época que ele não era da igreja, na época que eu nem o conhecia ainda. E meu casamento simplesmente acabou. Meu casamento da igreja acabou, eu não tinha filho e acabou tudo. E eu chorei muito, eu entrei numa fase da minha vida assim, muito triste porque eu não tinha marido, eu não ia ter filho, eu não ia ter família. Você entendeu? Eu me afastei da igreja, sabe, assim, foi um período tão triste da minha vida, mas tão triste, um período tão triste, 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 triste. Ai, eu tô segurando pra não chorar. Foi um período difícil, sabe, porque eu me imaginava sozinha, sem esposo, que ninguém ia querer uma mulher estéril, que não tem filho. Sabe, assim, perdida, assim, sabe? Aí, quando foi um dia, um irmão da igreja me encontrou, tava no meu serviço, ele falou assim pra mim: Débora, eu tive um sonho com você, que Deus falava assim: vai lá e fala pra Débora que eu vou, tudo que ela perdeu, eu vou voltar em dobro. É só ela voltar pros meus pés de novo que eu vou devolver pra ela. E, gente, eu não voltei para a igreja em si. Eu comecei a orar na minha casa. Eu comecei a orar na casa daqui. Na época eu morava com um irmão meu. Eu comecei a orar todo dia na casa do meu irmão e falava assim: Deus, entrega a minha família, me dá uma família, me dá um esposo, me dá filhos. Eu comecei a pedir filhos para Deus, mesmo que eu sabia que era impossível. Eu comecei a pedir filhos. Eu falava: Deus, eu quero filho. Eu quero que Deus me dê um filho. Eu quero filho. Eu quero ter minha família. E nesse período, gente, eu conheci meu esposo. E na época que nós dois namorávamos, eu falei pra ele, falei: ó, eu não tenho filho, já vou deixar bem claro, o médico falou que eu sou estéril. Aí ele falou: pra mim não tem problema. E a minha sogra, mãe do meu esposo hoje, ela é pastora. E ela teve um sonho, que ela chegava na minha casa e ela entrava dentro do meu quarto e via eu segurando o neném. E ela não me conhecia na época. Só do meu esposo falar pra ela que a gente estava namorando, Deus mostrou eu pra ela com uma criança. Ela nunca tinha me visto. O dia que ela me viu, ela falou: Débora, eu sabia que era você, porque Deus tinha mostrado você segurando uma criança. E quando eu inteirei um mês de casada, quando eu inteirei 1 mês e 20 dias de casada, eu inteirei 1 mês de gestação. E quando a minha filha estava com 8 meses, eu descobri uma nova gravidez. E nenhum médico sabe explicar como que eu engravidei a primeira vez e ninguém consegue explicar a minha segunda gravidez agora que eu engravidei de novo, porque pelos médicos eu era estéril, pelos médicos eu não ovulava, pelos médicos não acontecia nada, mas eu menstruava. Isso que a médica no dia achou bem curioso, porque eu menstruava normal. Eu só não ovulava, assim, o meu corpo na minha parte de gestar criança, a médica falou que não funcionava, entendeu? Não funcionava. Porque o hormônio masculino no corpo da mulher, ele é alto, ele não deixa nada funcionar correto, você entendeu? E tipo assim, foi um milagre. E eu acredito muito, eu tive muita fé em Deus, eu sabia que Deus ia me dar uma família, eu criei muito nas visões que Deus deu para as outras pessoas, nas visões que eu tinha segurando. Antes de eu engravidar da minha primeira filha, eu tive vários sonhos segurando uma menina, então eu sabia que a minha filha ia ser menina, a minha primeira filha. Eu sempre falei pro meu esposo que a minha primeira filha ia ser menina, e hoje minha filha tá ali, bem saudável, e se Deus quiser eu vou ter, daqui 7 meses eu tenho outro neném.
Se Deus quiser, vai vir saudável também. Então, a gente nunca a gente pode acreditar no mal do médico, se desesperar, deixar as coisas da vida atrapalhar o sonho da gente, não. E nem a vontade de Deus, não.